Olá, queridos, tudo bem com vocês? Esses dias eu li uma parábola muito conhecida sobre o fariseu e o publicano e as suas orações no templo. E eu refleti muito sobre isso, porque eu acho que às vezes a gente lê e não presta tanta atenção nos detalhes, ou a gente perde o sentido um pouco das coisas. Então por isso eu gostaria de ler essa parábola agora e a gente meditar um pouco hoje sobre ela. Ela fica em Lucas 18, versículos de 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. O que me chamou muita atenção não foi simplesmente o fato de que Jesus contou essa parábola para mostrar aquilo que a gente lê no último versículo 14, que fala que qualquer pessoa que se humilha será exaltada, e qualquer um que é arrogante, orgulhoso, vai ser humilhado. Aqui eu vi essa parábola com uma profundidade maior, porque de onde vem esse orgulho no coração do fariseu, para que Jesus negue as orações dele e aceita aquelas do publicano? Às vezes a gente lê e interpreta de uma forma não 100% correta, na minha opinião, porque tem pessoas que já ouvi falar que falam que a gente tem que se humilhar diante de Deus dessa forma, que a gente sempre nas nossas orações fala: eu sou pobre pecador, eu sou o verme, não presto para nada. Tipo assim, esse tipo de oração também não é equilibrada. Porque o que eu vejo aqui nessa parábola, o principal é que o fariseu era orgulhoso porque ele dependia de si mesmo para ser salvo. Ele acreditava que as suas próprias obras iam salvar ele, e ele se comparava com as demais pessoas. Ele tinha justiça própria. Ele achava que não precisava de Jesus para ser salvo, mas observando certas coisas da lei, fazendo certas coisas, como jejuando, até coisas boas, ele ia conseguir a salvação. E isso gerava um orgulho dentro do coração dele, que quando se comparava com os demais, ele se achava maior, ele se achava mais digno. Ele não achava que precisava buscar a Deus, não achava que precisava de misericórdia, porque ele unicamente estava focado nele mesmo e se comparava com as demais pessoas e não focava em Deus, porque quando a gente tira os nossos olhos de nós mesmos, da nossa própria justiça humana, que é como trapo de imundícia diante de Deus, e olhamos para Jesus, aí que a gente consegue ver a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de salvação, como fez o publicano. Ele não olhava simplesmente para as demais pessoas e não olhava para a sua justiça própria, mas o foco dele estava em Jesus, e daí ele conseguiu ver a sua pobreza de espírito. Ele conseguiu ver que sem a ajuda de Deus ele não conseguiria ser salvo nunca,
porque mesmo que a gente tenta toda hora merecer alguma coisa diante de Deus através das nossas obras, a gente nunca vai merecer nada, porque a gente nunca vai conseguir cumprir toda a lei, simples assim. A gente nunca vai conseguir fazer somente bondades, a gente sempre vai falhar. Por isso que a gente precisa da graça e misericórdia de Deus, entender que a gente não deve se comparar com ninguém, porque o padrão é muito mais alto. O nosso padrão é Jesus. A gente nunca vai conseguir fazer aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E por isso que o fariseu, que se apoiava nas suas próprias obras e não na graça salvadora de Jesus, ele não foi justificado, porque ele tinha justiça própria. O publicano foi justificado. No versículo 14 fala sobre isso, é usada a palavra justificado, quer dizer que ele foi aceito por Jesus como uma pessoa que, como se nunca tivesse errado na vida. Então isso faz a graça na nossa vida. Deus nos aceita independente daquilo que a gente fez e está fazendo. É unicamente pelo mérito de Jesus que a gente é salvo. Isso é graça, um favor imerecido. E então quando a gente ora com essa oração, vendo a nossa própria falha, os nossos pecados, se entregando para Deus, a gente já aceita justificação por parte de Jesus. Na cruz foi feita uma troca. O meu pecado, o seu pecado, quando a gente de verdade se arrepende, a gente entender que nós com a nossa própria justiça não podemos conseguir nada, as nossas obras não vão nos levar à salvação. Aí, entendendo isso, a gente pendura a nossa própria justiça na cruz, o nosso pecado na cruz, e a gente pega a justiça de Cristo. Então a gente já é justificado, a gente já se torna justo diante de Deus. Ele esqueceu já dos nossos pecados, jogou eles no lago do esquecimento. Então por isso, se você hoje acha que através das suas boas obras você vai conseguir alguma coisa, você vai conseguir ser salvo, guardando isso, guardando aquilo, desista já, porque você pode ser igual ao fariseu. Mas quando a gente entende que nós não podemos sem Jesus fazer nada, e a gente precisa da graça dele para a salvação, e daí que somos justificados e já nos tornamos umas pessoas que não são mais vistas como pecadores, vermes e tal, mas somos justos a partir daí. A partir desse momento que o publicano fez essa oração, ele foi salvo e justo, justificado. Essa é a parte que falta muitas vezes nas explicações que eu ouço sobre essa parábola de pessoas, qualquer pessoa que a gente conversa sobre isso. Então, se você ainda não aceitou essa graça maravilhosa que vem unicamente do sacrifício de Jesus na cruz, faça isso e não seja igual ao fariseu que se achava muito maior que os outros, olhando para as coisas que ele guardava e fazia por parte de Deus. Isso não é nada, isso é trapo de imundícia diante dele, se a gente depende de nós para a salvação. Não, igual ao publicano, a gente precisa fazer a Deus. Eu entendo que eu não consigo sozinho, sozinha. Me ajuda, me dá força para não pecar mais, mas eu sei que uma vez ou outra eu vou falhar, vou pecar. Por isso entendo que preciso de Ti, Jesus, para que possa ser salvo e justificado. E a partir de agora eu quero viver como uma pessoa justa diante de Ti. Quer dizer, como uma pessoa como se nunca errou na vida e ela tem a justiça de Jesus. Deus te vê santo e justo a partir do momento que você faça essa oração de salvação, com certeza que os seus pecados vão ser perdoados. Essa oração do publicano, que é tipo essa oração de salvação com fé, que através dessa fé vem a justificação,
que temos unicamente através da graça que vem de Cristo Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e a gente é justo agora, a partir de agora, como o publicano foi justificado, foi para casa e se tornou uma pessoa diferente, que não precisava olhar mais em si, mas unicamente em Jesus. Quando vem a culpa, eu olho para Jesus. Obrigada porque o Senhor pagou o preço por mim. Eu sou salva unicamente pela tua graça. Então essa culpa não me pertence mais. Eu confesso o meu pecado e eu aceito o seu perdão. Porque sozinha eu não consigo me livrar de nenhum pecado meu, mas contigo eu consigo ter uma vida diferente e principalmente vida eterna. Então tome essa decisão de deixar a sua justiça própria de lado e aceitar a justiça que vem unicamente pela graça, através da fé em Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, e que somente através dele a gente tem salvação. Amém? Deus te abençoe grandemente. Se Ele permitir, nos vemos no meu próximo vídeo.